Amigas e amigos, me chamou a atenção a fibra de duas gurias que enfrentaram adestradores de cachorros loucos com uma maestria impressionante. Falo aqui da Manuela Dávila, pré-candidata a presidenta da República pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e da Karina Vitral, que foi presidenta da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e atualmente ela é presidenta da União da Juventude Socialista, que eu tive o prazer de escrever a história dos seus 30 anos, está aqui neste livro. Ela também, a Karina Vitral, é do Comitê Central do PCdoB, e ambas estiveram no Covil de Chacais, que é esta rede de rádio Jovem Pan. Eu da Manuela eu já comentei aqui, puseram lá um provocador no meio da entrevista, puseram lá um provocador, um tal de Carioca, e ela desmontou ele com poucas palavras. Ele perdeu a estribeira e se comportou exatamente como um cachorro louco, né? Mortadela, acabou a mamata, esse discurso aí que a gente vê por aí, né? De doidos, de malucos, essa craco igrejolândia que eu tenho falado aqui. No caso da Karina Vitral, foi agora recente, eu vi por acaso, recebi como sugestão do YouTube. Eu estava olhando lá um pouco o comportamento deles, né? Tinha também junto com esse tal de Carioca, um tal de Arthur Doval. Eu nem sabia que essa criatura existia. Fui ver aí desse MBN, esses agrupamentos fascistas corruptos que tem por aí, né? Junto com o antagonista e outros, né? Agora os dois com comportamento típico de cachorros loucos, adestradores de cachorros loucos, né? E a Karina ali firme. E esse Carioca, né? Se eu fosse ela, diria pra ele: vira pra lá. Fale virado pra lá que você tá expelindo perdigoto, que nojo. Sai pra lá. Seu pai e a tua mãe não te ensinaram a modular a voz? Aqui na rádio não ensinaram vocês a falar no microfone modulando a voz para não estourar, né, no microfone, o som do microfone? Não pode falar assim, né? Mas é isso, é o linguajar que ele sabe falar, assim, né? Para ensinar, inclusive, para adestrar cachorros loucos. A Manuela Dávila foi na TV Folha, está aí na edição do jornal Folha de São Paulo hoje, está no portal UOL, também enfrentando lá o Fernando Canzian, conhecidíssimo, né, desses provocadores que tem por aí, rato da rataria pretoriana midiática, atropelando a entrevista, fazendo provocações. Aliás, a própria manchete que o grupo Folha deu, está aí no UOL, na Folha, diz assim: Manuela defende fim da prisão após segunda instância e mais Estado na economia. Querendo dizer o seguinte, tá defendendo o corrupto lá, aquele lá que foi preso, né? E aí, disso, evidentemente que isso já vira manchete lá no antagonista, aqueles gotinhos nauseabundo, aquele nicho de corrupção, vira aí, cai na boca dos cachorros loucos. Olha, eu estou dizendo isso para a gente entender como se produz, né, esse comportamento de cachorros loucos. A utilidade que isso tem para o projeto golpista para a direita. São zumbis aí, né, do século XIX, que saíram aí das catacumbas, zumbizados, cães de guardas, né, cães de guarda das mansões aí dos marinhos, né, essa turma da FEBABAN, da Fiesp, da CNI, essa turma que late, como circula aí pela internet, pelas redes sociais, a piadinha, né, rosna, late e tal, depois dorme no quintal. São cães de guarda das mansões aí, das oligarquias, dessa turma, desse mundo, né, que tem por aí. Agora, livro que é bom nada, né? Essa história, né? Falar, sai por aí falando e xingando com a bandeira brasileira nas costas, a minha bandeira jamais será vermelha, né? Isso é de uma imbecilidade, né? A pessoa que faz isso com a bandeira do Brasil, minha bandeira jamais será vermelha. A bandeira é do Brasil, e o Brasil é dos brasileiros, não é de cachorros loucos, de serviçais, de cães de guarda das mansões das oligarquias. Agora a imbecilidade, né? Zumbis que saíram das catatumbas, né? Que não conseguem fazer o mínimo de raciocínio. Teve uma aí que provocou agora há pouco num comentário, eu nem dei bola, eu acabei deletando porque não dá para ficar perdendo tempo com detrito sólido de maré baixa. Mas dizendo aqui que eu fiquei dizendo que o William Vac, o comentário que eu fiz do William Vac, que ele era burro, que ele era burro, que ele era burro, eu disse pelo contrário, ele não é burro. Que eu fui falando, citando e perguntando, é burro? Eu vou começar a falar, é burro? Interrogação. Porque eles não sabem a diferença de interrogação, de exclamação, né? Às vezes eu uso aqui, né, interrogação, né?
Eu disse exatamente que ele não é burro, que ele é mau caráter, é diferente. Agora é isso, né? Esse é outro adestrador de cachorros loucos. Né? É isso, livro que é bom, né? A essência da coisa. Né? Como as pessoas têm que raciocinar para entender as coisas. Agora, esse comportamento aí é justamente para criar esse exército de zumbis, né? Que eu sempre digo aqui, né? Como é que aprendeu a comer, a andar, né? A falar, né? E não consegue fazer essas distinções simples para que serve uma bandeira? Né? Aí eu acho que tem uma falha na teoria do Darwin. Né? O grande desafio das sociedades é exatamente como dizia esse aqui. Eu vou mostrar bastante livro hoje aqui, ó. Esse aqui que Décio Freitas, né, que ele fala aqui, o homem que inventou a ditadura no Brasil. Está falando aqui do Júlio de Castilhos, lá da história do Rio Grande do Sul, as revoltas no Rio Grande do Sul e tal, né, que ele dizia que o grande desafio para a humanidade é criar uma sociedade, né, que suplante a besta humana, a bestialidade. Né, isso que aí ele dizia, o Darwin também dizia, já comentei também isso aqui, que regressões, a humanidade jamais voltará à bestialidade, mas regressões ocasionais sempre ocorrerão. Nós estamos vendo aí, prisão do Lula, Lava Jato, isso é bestialidade, comportamento bestial, né, de covardes. O covarde normalmente ele é um besta, né? Porque é isso que o Lula fala, vamos debater o mérito aqui, desafiando o Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, vem debater o mérito aqui, mas como são bestiais, vivem no mundo da bestialidade, como é que eles vão debater mérito e tal? A diferença da civilidade, né? Quem é civilizado. Essa história, se jogar um livro no meio dessa gente aí, eles saem correndo, vão achar que é uma bomba atômica da Coreia do Norte. Né? A bomba lá do Kim Jong-un. Né? Olha aí a bomba da doutrinação ideológica. É boa mesmo, é a bomba sem partido. A bomba do Pentágono. Né? Essa é uma boa bomba, né, que eles jogam lá na Síria, né, jogam no Oriente Médio, jogaram aí ao longo da história, as bombas que eles jogaram em Hiroshima e Nagasaki, a bomba sem partido. Né? Joga um livro de história, não é a bomba do Kim, da Coreia do Norte aqui, ó. É a bomba com partido, isso é doutrinação ideológica, a bomba da doutrinação ideológica. Um livro de história, de ciência, né, do Darwin, do Décio Freitas, e etc, etc. Já teve aí outro caso também, o João Dória mesmo esteve lá, nessa mesma Jovem Pan, porque ele escolheu como alvo o Márcio França, que é do Partido Socialista. O que ele faz imediatamente? Uma associação socialista com Cuba, com essas coisas, aí chamou ele de... Ele não é Márcio França, ele é Márcio Cuba. Aí entra a questão, né, que eu tenho falado aqui. E qual é a questão da democracia, das sociedades, das soberanias, essas questões ideológicas, né, que ele... É uma fobia anticomunista, uma fobia antilulista, antipetista, anticivilização, antidemocracia. Ele fala, vai lá na ditadura, né, que lá não tem juiz, lá não tem lei, não tem instâncias. Eu tenho um livro aqui que me acompanha há muito tempo, né, que é um livro bem antigo, de 1951, que é aqui, Juízes Brasileiros Atrás da Cortina de Ferro, que foram analisar exatamente essa questão. Desse aqui, Osni Duarte Pereira, que era um famoso jurista na época. É interessante a dedicatória que ele faz aqui para o Getúlio Vargas, 1951, que ele diz ao excelentíssimo senhor presidente Getúlio Vargas, a quem eu, como componente da delegação brasileira de juristas ao Congresso de Berlim, um congresso jurista, agradeço a segurança da viagem, fenômeno democrático, infelizmente raro no mundo atual. Você estava falando de 1951. Né? Ofereço este livro para que Sua Excelência utilize deste modesto trabalho informativo a contribuição que o mesmo possa trazer à paz e ao bem do Brasil, assinado o autor. Né? Essa que é a questão aí do livro, né? Dá um livro aí para esses cachorros loucos ler. É isso, vão achar que é a bomba da doutrinação ideológica da Coreia do Norte, né? E aí fica essa história, vai para Cuba, vai para Cuba. Se houvesse no terreno das hipóteses, eu sempre digo aqui que a abstração tem que partir do concreto. O concreto não leva à abstração que eu estou falando aqui, estou raciocinando hipoteticamente. Se houvesse condições de uma migração desse povo brasileiro, não só do Brasil, né? Aqui do Brasil, o povo que mora nas periferias das grandes cidades, nos morros cariocas, no sertão nordestino, no sul do Rio Grande do Sul, para ir para Cuba, não, no terreno das hipóteses, eu estou dizendo, Cuba não tem como comportar
essa quantidade de gente. Agora, na condição de vida, você vai viver em Cuba com a condição de vida lá do povo cubano, você quer viver lá ou quer viver aqui, né? Nas periferias, nos morros cariocas, no sertão nordestino e no sul do Rio Grande do Sul? Aí, Vale do Jequitinhonha, enfim, o que é o povão brasileiro aí? Haveria migração em massa. Estou falando do Brasil, eu repito, isso serve para qualquer outro lugar. Vai para Cuba, vai para Cuba. Por que eles não vão para o Haiti, né? Para aqueles países pobres da África, que seria o paradigma para se comparar com Cuba? Não dá para comparar Cuba com o Brasil, com os Estados Unidos, com a Europa. Tem que comparar coisas desiguais, não é correto comparar igualmente coisas desiguais. Agora, eu não desejo isso para o povo do Haiti, povo da África, receber esse tipo de traste. Estou falando aqui no terreno das hipóteses, né? Também é importante a gente raciocinar nesse diapasão, né, com esses parâmetros, para a gente entender as tragédias da humanidade, o que foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Já mostrei esse livro, falei que eu vou mostrar bastante livro aqui hoje. Já mostrei esse livro aqui também algumas vezes, são 2 volumes nesta edição, tem uma outra aí que tem 4 volumes. Né? Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Aqui está dito aqui tudo. O que é o João Dória, essa fobia anticomunista, antipovo, antidemocracia, antissoberania, né? A bestialidade, né? Esse comportamento bestial dessa gente toda aí. Né? O que são essas regressões à bestialidade de que falava o Darwin, né? Essas regressões temporárias à bestialidade, como a gente viu aí no caso da prisão do Lula. Agora, é necessário também a gente entender as dificuldades que o Brasil tem para dar os seus saltos civilizatórios, o que foi a abolição, a independência, a proclamação da República, a Revolução de 30, a Constituição de 46, de 88, o fim do regime dos latrocidas militares, ditadura de 64. É uma grande dificuldade. Para se chegar à abolição foram quase 400 anos. E teve aí Zumbi dos Palmares. Aqui eu vou mostrar mais livros aqui, né? Eu já mostrei aqui do Clóvis Moura, né? Esses 2 aqui, importantíssimo para a gente entender isso. A dialética radical do Brasil negro, né? Rebeliões e senzalas. Aqui. Né? 2 obras fundamentais para a gente entender tudo isso. Né? E a gente também precisa... Os livros são os antídotos. É isso que eu falei, né? Joga livro no meio dessa gente aí, vão achar que é a bomba da doutrinação ideológica da Coreia do Norte. Né? Esse aqui, ó, né, que eu já falei também dele aqui, do historiador Hélio Silva, né, que ele fala aqui do golpe de 64, o que foi o golpe de 64, né, o que significa o golpe de 64, o que significou, qual é a representação social do golpe de 64. Falei também já desse aqui, de 37, a ditadura do Estado Novo, de 37, aqui o Plano Cohen, Ameaça Vermelha, uma grande fraude. Mais ou menos isso que a gente está vendo da Lava Jato. É isso, né? O Plano Cohen, a Lava Jato 37, a Escola Superior de Guerra, o conjunto ali, o grupo de generais latrocidas da Escola Superior de Guerra era a Lava Jato 64, e agora nós temos aí uma Lava Jato, né? Que é a mesma coisa, Plano Cohen, os latrocidas da Escola Superior de Guerra, os que combateram, né, os abolicionistas. Importantíssimo a gente estudar isso. As obras, sobretudo, de André Rebouças, Joaquim Nabuco, sobretudo esses 2. Obras belíssimas para a gente entender o que é o Brasil. Como eles lutaram contra a República, o tal do ideal republicano. Né? O Rui Barbosa, Alberto Salles tem falado aqui, como eles tratavam a questão republicana. Com essa gente aí, com essa elite, o ideal republicano não vai dar certo, não. Aquilo que o Rui Barbosa falava, né, é muito deformado essa fala, muito deformada esta fala dele, né? De tanto ver triunfar as nulidades. A íntegra não é isso. Ele estava falando exatamente dessas nulidades que deram o golpe agora, que deram o golpe em 64, que deram o golpe em 37, aquelas nulidades que ele falava. Aquelas nulidades que o Marechal Floriano, né, da Fonseca, Floriano Peixoto, enfrentou depois da pasmaceira do Deodoro da Fonseca, logo depois da proclamação da República, a réplica enérgica do Floriano, né, o que foi José Bonifácio, enfim, né, é necessário que a gente entenda isso para a gente ver as dificuldades. O que foi a República Velha depois do Floriano Peixoto, né, e veio a Revolução, o levante dos tenentes de 24 de
de 22, de 24, a coluna Prestes. E, agregado a tudo isso, a fundação do Partido Comunista do Brasil, a Semana de Arte Moderna, tudo isso culminou com a Revolução de 1930. E esta elite sempre conspirando. Os tenentes se dividiram ali no pós-Revolução de 30. Teve uma turma que se bandeou para o lado do fascismo, quando Vargas pendeu para o lado do fascismo. Na história do Plano Cohen, do golpe de 37, da Constituição Fascista de 37, o Tribunal de Segurança Nacional, que era outra Lava Jato. Aí outra, lembrei dessa também, Tribunal de Segurança Nacional, outra Lava Jato daquela época. O que foi depois a tentativa... Por que eles deram o golpe contra o Getúlio em 1945? Porque o país se encaminhava para a democracia. Está aqui, ó, isso muito bem contado aqui, que o Partido Comunista do Brasil, o Prestes, o Palmar, o Arruda diziam, né, que eles tinham forças militares para enfrentar os golpistas. Aí entra a questão de classe, né, que o Vargas falou, não vou derramar sangue, não. Vou embora para São Borja, vocês que cuidam das coisas. Aí veio o governo Dutra, né, que fez de tudo para liquidar a Constituição de 46, e foi aqueles trancos e barrancos ali até o golpe de 64. Aí acharam o grande achado, que foi a Escola Superior de Guerra, trazida pelo regime norte-americano, no processo de expansão do regime norte-americano, pela lógica da nova ordem do Hitler. Também já falei isso aqui, o Plano Truman, a militarização da região aqui, com o Plano Truman, os golpes que começaram em cadeia. Não é essa história que eu falei aqui do FMI, achar que a Lava Jato surgiu aqui, né, pegaram uma turminha aí e tudo mais, isso é de uma ingenuidade, né, que não tem tamanho. O FMI tem isso, tem no Equador, agora tem um problema lá na Nicarágua, né, estão tentando fazer a mesma coisa que fizeram aqui no Brasil em 2013, viraram uma manifestação para dar golpe. Tem corrupção no Equador, tem na Bolívia, tem na Venezuela, tem em Cuba, tem não sei aonde, tem não sei, agora no Pentágono não tem, no regime norte-americano não tem. Aí igual aqui a direita brasileira, no PSDB não tinha, agora acharam, né, por interesses, guerras de facção. Na Globo não tem, nas corporações privadas não tem. A turma que faz evasão de divisas, que faz lavagem de dinheiro, sonega imposto, caixa 2, etc. Não, isso não é corrupção, não. Corrupção é aquilo lá, aquela outra lá que a gente está mostrando, o lulopetismo. Né? O que eu tenho falado aqui, né, o que se acumulou ao longo da história como civilização, o Tribunal de Nuremberg, outra questão importantíssima para a gente analisar, né, desse livro que eu acabei de mostrar aqui, os juízes que foram ver, né, o direito por trás da cortina de ferro, como funcionava, o que é o Tribunal de Nuremberg, a doutrina do Tribunal de Nuremberg, né, o que foi a Segunda Guerra Mundial, como eles trataram a ascensão do Hitler. O Hitler ascendeu por acaso? Não teve a conivência das potências ocidentais que deixa ele subir. Sobe, vai, deixa ele lá e liquida a União Soviética, depois a gente se acerta com ele. Ou faz um acordo ou a gente faz uma guerra com ele. Tanto é que eles entraram na guerra só em 1944 e a guerra começou em 1939. Né? É o que a gente vê agora, aqui também, né? E a gente viu nesse processo histórico de golpes, né, as travas que a direita põe para impedir o progresso do ideal republicano. Tem aqui, ó, esse livro aqui também quero mostrar para vocês. Falei que ia mostrar bastante livro hoje aqui, ó. René Dreyfus, uruguaio, O Jogo da Direita. Isso aqui é do processo do pós-ditadura militar, como eles estavam fazendo o jogo para tentar impedir a Constituição, o progresso da Constituição de 88. O mesmo autor que escreveu isso aqui, ó, essa obra-prima aqui, que é O Golpe de 64. Aqui, ó, a conquista do Estado. É como as corporações se organizaram para dar o golpe de 64. Quero mostrar esse outro livro aqui também, aqui ó, Jogo Duro, do Mário Garneiro. Aqui ele faz revelações importantíssimas. Tem o caso do Bilhão, o Clube do Bilhão, que era para a eleição do Tancredo Neves, no Colégio Eleitoral, Clube do Bilhão. E aí ele fazia o esquema de arrecadação de dinheiro, Caixa 2, e ele fala muito disso aqui, Caixa 2, que a Lava Jato descobriu agora, né? É outra prova aqui da fraude da Lava Jato, né? E fizeram uma negociata com ele, porque chegou o ACM e pôs a faca no pescoço dele para roubar uma empresa dele. Ele relata isso aqui, por isso que ele chama de jogo duro, né? Que era a ANEC, que era fabricante de centrais telefônicas, sistemas de telefonia celular, equipamentos de radiotransmissão e fibra ótica, que foi fundada pelo Mário Garneiro em associação com a ANEC japonesa. E aí disseram que não tinha liquidez, não sei o que, decretaram a intervenção e passaram para quem? Roberto Marinho, Grupo Globo.
Logo em seguida, a ACM, Antônio Carlos Magalhães, que era o ministro da comunicação do governo Sarney, né, em seguida eles pagaram para o Mário Garneiro um milhão de dólares, deixa eu ver aqui, que o Garneiro alega ter sido obrigado a vender sua parte na empresa mediante ameaças do então ministro Antônio Carlos Magalhães. A operação custou $1 milhão. A mesma empresa foi vendida alguns anos depois por 36 milhões de dólares aos seus donos originais. Em troca da negociata, o ACM ganhou o direito de retransmitir a Globo, a TV Bahia, né, que havia 18 anos que a Globo retransmitia lá pela TV Aratu. Olha quem é. Isso, ó, as máfias que eu falo, cartel mafioso. O Caixa 2, Clube do Bilhão. Então, é o que eu queria mostrar aqui, né? É isso. Quando eu falei aqui do William Vac, que eu comentei essa história do William Vac, eu perguntei, voltando ao assunto, né? É burro? É burro? Interrogação, interrogação, interrogação. Não é que ele é burro, ele tem uma ideologia, ele pensa com a lógica dos Rockefeller, dos magnatas norte-americanos, né? A história do petróleo, a saga do petróleo, o que é o Pedro Parente, ele é da turma do Pedro Parente, que é o atual presidente da Petrobras, da Lava Jato, a Lava Jato para investigar a corrupção na Petrobras, como diz o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, etc. A pessoa precisa ser muito ingênua para acreditar em tudo isso. Quem passou pela Operação Banestado, passou pela Operação Maringá e não viu tudo o que está acontecendo lá. Se eles quisessem criar uma Operação Lava Jato, criasse lá. Aquele escândalo da evasão de divisas da Operação Banestado, que foi, para citar alguns exemplos, R$1 bilhão na Operação Maringá. Porque o Sérgio Moro falou, vamos fazer aqui uma Operação Lava Maringá, uma Operação Lava Banestado. Por que não fizeram? Tem lógica nisso que eles estão dizendo aí que estão fazendo? Tem outro livro que eu quero mostrar aqui, ó. Esse aqui, A Tradição do Petróleo, a traição e vitória, né? O petróleo do Brasil, do Monteiro Lobato, tal, já falei aqui, eu escrevi um artigo sobre o Monteiro Lobato, tem aí na internet, quem tiver curiosidade de procurar, né? Essas questões todas, a questão da Nicarágua, da Venezuela, que eu falei que é corrupção, eu comentei aqui que os Estados Unidos e a União Europeia, né, estão investigando transações comerciais da Venezuela com a Rússia, lavagem de dinheiro, não sei mais o que. É a mesma lógica da Lava Jato, é isso que eu tenho falado aqui, né? A gente vai acreditar nisso, eles estão investigando, interessados mesmo em corrupção ou em tirar o presidente Maduro, tirar o presidente da Nicarágua, tirar o presidente da Bolívia, destruir a Revolução Cubana, ameaçar a Rússia, a China e tudo mais, fazendo guerra, como é o caso da Síria, é isso aí, ó. O centro de tudo está lá, a gente pode olhar para a Síria e ver tudo isso aí. Esse mundão de coisa, o golpe no Brasil, a Operação Lava Jato no Brasil. Tem aqui, ó, esse outro livro que eu quero mostrar aqui, Os Piratas do Caribe. Esse livro aqui é de 2008, interessantíssimo. Tem até um trecho que eu vou ler aqui, que é impressionante o que ele falava em 2008. Tariq Ali é um pesquisador, né, dessas questões da geopolítica, que ele dizia, a cada ano que passa torna-se óbvio que a política capitalista hoje, privada de um inimigo socialista, é sobretudo um negócio, voltado mais para as necessidades do sistema do que para suas vítimas. Isso foi válido para os Estados Unidos por muito tempo, mas agora se aplica igualmente aos principais partidos políticos da Grã-Bretanha, da Itália, da Índia, do Brasil ou da África do Sul, né, além da China, como um caso sui generis e tal, né, os negócios que eles fazem lá na China, né, as associações que a China faz exatamente para preservar a sua soberania e promover o seu desenvolvimento. Os partidos tornaram-se máquinas de fazer dinheiro, como analisei neste livro. A revolta contra a mesmices da economia política global emergiu na América Latina ainda em 1989, quando surgiu o projeto neoliberal. É isso, né? Quando a gente vai pesquisar, analisar, olhar as coisas com precisão, com lupa, a gente entende muito melhor as coisas. O que foi a saga do petróleo no Brasil. O Partido Comunista aqui, está aqui também a campanha O Petróleo é Nosso, pela criação da Petrobras, já no segundo governo do Getúlio Vargas. A saga do petróleo no Brasil, também escrevi sobre isso, já comentei aqui algumas vezes, né? Assim como a Constituição de 1946 foi uma luta de massas, uma epopeia para defender o que? A democracia, a soberania, o lulopetismo. É isso. Tem um cara bem conhecido, Ricardo Semmeler, que foi vice-presidente da Fiesp, ele escreve um artigo na Folha Folha de São Paulo, descontando as babaquices que ele fala, né, para fazer jogar para a plateia e tudo mais. Ele fala algumas coisas que chamam a atenção, que ele diz que foi a Dilma, a presidenta Dilma, quem deixou que tirasse a tampa da caixa da corrupção. Olha aí,
Foi ela que, diferente de todos os presidentes anteriores, incluindo Lula, deixou que tudo viesse à tona. Não é preciso, porque o Lula fez muito para combater a corrupção, criou mecanismo de transparência e combate à corrupção, inclusive deixando portas abertas para a corrupção se organizar e formar a Operação Lava Jato. Um grande erro, isso, claro. Não vamos fazer aqui papel de engenheiro de obras feitas, mas foi um grande erro, deixou portas abertas para se instalar, se organizar os corruptos aí, né? A Operação Lava Jato da vida. Aí ele fala bastante groselhas, mas estou pegando aqui alguns trechos que merecem, né, ser lidos para a gente refletir. Que ele disse aqui: há 28 anos, quando eu era vice-presidente daquela mesma Fiesp na Paulista, fiz discurso afirmando que o incesto político empresarial iria nos condenar à paralisia. Citei as empreiteiras e, em 2001, o próprio Emílio Odebrecht como fonte importante da relação mais emblemática desse tipo de Brasil. Ou seja, eu sabia, a Fiesp sabia, né, quase todo o país sabia o que estávamos fazendo. Olha aí, confissão dele aqui. Isso é muita obviedade. Não dá para acreditar, a pessoa precisa ser muito incauta, muito mentecapta para acreditar em Operação Lava Jato e sair gritando por aí: somos todos Sérgio Moro, somos todos Lava Jato. Agora ele vem aí com a história, né? Procura-se um candidato centrista que apazigua e tudo, né? Essa polarização que eles dizem que tem aí, precisa de um candidato de centro. Quem é o centro? É a direita, claro que é a direita. Aí que tem a diferença das facções que eu tenho comentado aqui. Inclusive tem aí na Folha também entrevista com esse Francis Fukuyama, aquele famoso que escreveu aquele artigo, O Fim da História, que resgatou todo o processo, o que seria o fim da história, que vem do Hegel, passa pelo Nietzsche, pelo Kant, e para chegar à conclusão de que, como o socialismo e o fascismo não existiam mais, o fim da história seria tal da democracia ocidental que eles dizem aí. Não leva em consideração exatamente a questão de classes ideológicas. Socialismo e fascismo são antípodas. À medida que um sobe, o outro desce. Esse negócio de centrismo aqui, isso não existe. O capitalismo, naturalmente, ele vai pendendo para o fascismo. Já comentei isso aqui também em outras ocasiões. Como que essa história, como que o Hitler, por que o Hitler ascendeu ao poder? Foi só por méritos próprios? Não tinha toda uma conjuntura? Os rescaldos da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes e tudo mais, a conivência das potências ditas democráticas ocidentais? Comentei isso aqui agora há pouco. É isso, o capitalismo como regime é um monstrengo, né? Do ponto de vista histórico, um predador irracional. Resquícios dos regimes pré-Revolução Francesa que eu tenho falado aqui reiteradamente. Essa história de mais Estado, menos Estado. Qual é o papel do Estado? A Manuela tem falado muito isso por aí também. Manuela Dávila. O Lula que rompeu com o FMI, aquela história que o Brasil vivia pendurado nas receitas do FMI. Aquilo não era Estado, só que o Estado transferiu o centro da sua dinâmica política para o FMI. O Lula chegou, rompeu. Não, isso aqui não. Como fez o Getúlio Vargas, senão a gente não se desenvolve. Fica aqui essa turma toda parasitando a gente, que foi o projeto neoliberal, o projeto Fernando Henrique Cardoso, que é esse projeto que está aí, o projeto golpista atual. Questão ideológica, a doutrinação deles, eles ficam doutrinando ideologicamente a história da escola sem partido, igreja sem partido, partido sem partido, tudo sem partido, a ideologia do partido sem partido. Isso é golpe, é ditadura. Em 64 eles tentaram fazer a mesma coisa. Não, que só tem um partido oficial e tem um partido aí que vai fazer uma oposição consentida e inofensiva. Se quiser é assim, se não quiser vai pra cadeia. Como estão fazendo agora com o lulopetismo. E aí organizam os aparelhos ideológicos nas igrejas, as seitas, a mídia. É importantíssimo isso, dizendo que tem democracia, liberdade de expressão na mídia. Quem que opina na mídia? Quem que vai lá falar na mídia? Essa história que o Lula tem falado reiteradamente. Aí, vamos debater o mérito. Por que eles não chamam o Lula para debater? Cadê a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa? Cadê a democracia? Não tem. Tem um editorial do jornal o Globo hoje, dizendo isso, exatamente isso que eu estou dizendo. Diz aqui: não tem sido fácil o embate entre as forças do atraso interessadas em manter tudo como está no arcabouço jurídico e na interpretação da Constituição, a fim de que ricos e poderosos continuem a ser privilegiados em processos em torno da corrupção, e grupos que, dentro do Estado, trabalham por uma república de fato. Isso aqui é a questão do atraso e tal. Isso aqui é faca no pescoço do STF, que vai julgar aí uma ação direta de constitucionalidade, impetrada pelo PCdoB. Aí eles atacam o PCdoB aqui de maneira covarde, típica de Lava Jato. A Lava Jato falando aqui: os avanços nesse campo
desde o julgamento do mensalão petista em 2014, 2012, 2014, para estabelecer um marco histórico, são extraordinários. Não é sempre que acontece em qualquer país haver um ex-presidente popular preso. Olha aí. A Lava Jato foi criada para prender um presidente popular. Mas como a luta continua, há embates cruciais ocorrendo no Supremo, olha aí, dividindo a corte quase ao meio entre essas duas forças que podem ser qualificadas como progressistas, republicanas e conservadoras, cultoras da velha ordem de que a lei não é igual para todos, características da forma como a política tem sido exercida no Brasil desde o Império. É isso, né? Eles querem dizer o seguinte, que eles são do mundo santo, do bem, então, mas eles não são oligarquias, eles não são do atraso, são da modernidade. A modernidade é a Lava Jato, é o Plano Cohen, é o Tribunal de Segurança Nacional, são os atos institucionais do regime dos latrocidas de 64, as leis de segurança nacional, anticonstituição, antidemocracia, antipovo. É isso aqui que ele está dizendo aqui. Aproxima-se um duplo interligado a da ação declaratória de constitucionalidade ADC do PCdoB, satélite do PT, para acabar com a prisão em segunda instância. Essa história é defender a Constituição, defender a legalidade, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, os ideais da Revolução Francesa, da independência americana, das constituições democráticas do século XX, etc, etc, tudo que eu venho falando aqui, isso é defender o atraso, né, ser coisas do atraso. Dizer que o PCdoB é satélite do PT, isso é de uma provocação. É isso que eu falo, né? Eu iria lá debater com os cachorros loucos, mas eu queria debater isso aqui. O PCdoB nasceu em 1922, no processo ali do levante dos tenentes, da coluna Prestes, da Semana de Arte Moderna, etc, etc, etc. Da Revolução de 30. O PCdoB é fruto disso. Satélite do PT. Isso é exatamente para alimentar cachorros loucos, doidos. Livros, né? Pega a história, tudo isso aqui que eu mostrei de livros, vai estudar. Né? Vai ler aqui para ver o que é o PCdoB, o que é o PT e etc, o que é o Brasil. É necessário entender o que é o Brasil, senão a gente fica aí igual cachorro louco. Né? Chega para um cachorro louco desse e diz, olha, vamos estudar aqui o Brasil, o mérito, como diz o Lula e tal. Não, isso é doutrinação ideológica, nós somos sem partido, nós somos loucos sem partido. A ideologia da loucura sem partido. Né? Prossegue aqui, né, o editorial... A depender do desfecho dos dois julgamentos, esses que estão lá no STF, serão fortalecidas as bases de uma nova política, ou o retrocesso será trágico. É isso aí, né? Ou julga pelo Tribunal da Lava Jato, pelo Tribunal Moro, ou então nós vamos fazer o quê aqui? Vamos dar um golpe, vamos fazer ou um golpe dentro do golpe. É isso que eles estão tentando fazer, golpe dentro do golpe. Quem manda aqui é o Tribunal Moro, o Tribunal da Lava Jato. A lógica dessa facção do Grupo Globo é exatamente essa. A história da presunção da inocência, essas coisas que estão aí, né? Isso que eu acabei de dizer aqui, comentar aqui, os acúmulos da civilidade, né? O que diz a Constituição, né? As convenções internacionais, né? O que se acumulou, enfim, de democracia, de civilidade, para a gente não ter regressões a bestialidades, como foi o caso agora da Lava Jato, da prisão do Lula. Esse acúmulo é importante que a gente diga e a gente lute por ela. Que foi o que a Manuela Dávila e a Karina Vitral fizeram lá no covil dos chacais, dos